Um estrangeiro na vizinhança segue a vida de Andrei, um homem que vive no bairro das Artes em uma pequena cidade do oeste de Nova York nos últimos 10 anos. Durante esse período, ele se mudou diversas vezes, saindo de sua cidade natal, onde atualmente mora, para Orlando, Flórida, depois para outra cidade no oeste de Nova York e, finalmente, de volta para sua cidade natal. Ele morou em diferentes apartamentos desde seu retorno à cidade, mas nenhum deles era especial até que ele encontrou o que parecia ser o apartamento perfeito no sótão de uma antiga mansão convertida em apartamentos no centro do bairro das Artes, um lugar ideal para jovens criativos e artísticos viverem. Andrei se mudou com um de seus melhores amigos de infância, já que o apartamento tinha 3 quartos e eles precisavam de colegas de quarto para pagar o aluguel. O primeiro ano morando lá foi tranquilo, o que era ideal para Andrei. Quanto aos vizinhos, havia 2 homens, provavelmente um casal, que sempre brigavam tão alto que todos no prédio podiam ouvir. Em uma ocasião, um deles trancou o outro do lado de fora do apartamento completamente nu. Como a mansão ficava do outro lado da rua de uma escola, a polícia foi chamada, mas desde que eles não envolvessem Andrei ou seus colegas de quarto, eles tentavam ficar longe do drama. Após cerca de 1 ano morando lá, um jovem casal, um rapaz e uma moça na faixa dos 20 aos 30 anos, mudou-se para o apartamento 2. Eles pareciam simpáticos no começo e sempre cumprimentavam Andrei quando passavam pelo corredor ou quando ele estava na varanda da frente. Eles eram bons vizinhos durante o primeiro ano ou ano e meio que viveram lá. Um dia, Andrei chegou em casa do trabalho e notou que alguém havia colocado alguns móveis na varanda da frente. Andrei imediatamente assumiu que era o casal do apartamento 2, já que tinham uma entrada para seu apartamento diretamente na varanda. Enquanto ele se preparava para entrar no prédio, o rapaz que morava no apartamento 2 saiu e se apresentou como Mikhail, dizendo a Andrei que queria construir uma comunidade dentro do prédio. Andrei, sendo uma pessoa sociável e preocupada com sua comunidade, inicialmente concordou com essa ideia. Nos próximos dias, Andrei descia depois do trabalho para passar um tempo na varanda, já que era primavera e ele queria aproveitar o bom tempo. Ele se sentava no sofá da varanda e lia um livro ou trabalhava no computador. Por enquanto, parecia que a varanda comunitária estava sendo bem usada. Poucos dias depois de conhecer Mikhail, Andrei o encontrou conversando com outro vizinho na varanda, discutindo algo que havia acontecido. Alguém havia roubado a motocicleta de um vizinho do estacionamento. Todos acabaram tendo uma pequena reunião de inquilinos, aguardando a chegada da polícia, e tentando confortar o vizinho cuja motocicleta havia sido roubada. Quando a polícia chegou, Andrei subiu para seu apartamento e deixou a polícia fazer seu trabalho. No dia seguinte, quando Andrei saiu do trabalho e entrou em seu apartamento, seu colega de quarto perguntou sobre Mikhail, mencionando que ele deixou presentes para todos os apartamentos. Todos receberam algo diferente. O presente de Andrei e seu colega de quarto era uma caixa de sapatos cheia de quadrinhos, brinquedos e chocolates. Os colegas de quarto concordaram que os presentes pareciam estranhos, mas na época, o gesto estranho ainda podia ser visto como amigável. Entretanto, o colega de quarto de Alexei compartilhou uma informação que começou a deixá-lo desconfortável em relação a Dmitri. O nome dele não era Dmitri, era Victor. Alexei considerou a possibilidade de ter ouvido o nome errado, já que alguns nomes podem soar parecidos. No entanto, lembrou-se de que, quando conversaram pela primeira vez, o rapaz soletrou seu nome como Dmitri. Mais tarde na mesma noite, outro colega de quarto que havia se mudado no final do ano anterior voltou para casa após visitar suas filhas e contou a Alexei que Victor estava do lado de fora pedindo por ele. Ele relatou que, ao se aproximar do prédio, Victor emergiu das sombras do lado do edifício, usando apenas um par de shorts, e pediu que Alexei descesse e o ajudasse a pegar algo no porta-malas de seu carro. Com todos esses incidentes se acumulando, Alexei sabia que não desceria para ajudá-lo, algo não parecia certo. Na manhã seguinte, ao sair de casa para o trabalho, Alexei parou na varanda.
No meio de seu jardim da frente, havia algo que ele descreveu como um jardim improvisado, cercado por lixo, ao lado de uma geladeira meio vazia com a porta arrancada e vidros quebrados espalhados pelo chão. Havia uma área de terra revirada na frente dele, como evidenciado por uma foto tirada por Alexei. Não apenas era uma cena extremamente desagradável, mas também parecia ser um ato inexplicável. Alexei imediatamente telefonou para o proprietário e expressou seu descontentamento com a situação. Ele também mencionou que Victor estava começando a deixar todos os moradores desconfortáveis. O proprietário prometeu lidar com a situação, então Alexei deixou por isso mesmo e foi trabalhar. Ao voltar do trabalho, parte do lixo havia sido removida e colocado ao lado da estrada, mas não havia sinal de Victor. Alexei decidiu que seria melhor subir para seu apartamento e não se envolver mais, pois estava começando a sentir que algo estava errado. Passaram-se cerca de 5 minutos desde que Alexei entrou em seu apartamento antes de começar a ouvir gritos vindos de fora da janela do quarto, não dirigidos a ele, apenas gritos altos vindos de fora. Quando olhou pela janela, viu Victor jogando lixo do quintal na rua e agindo de maneira estranha, aparentemente gritando consigo mesmo. Outro vizinho, Andrei, correu até ele para tentar acalmá-lo, e um dos colegas de quarto de Alexei voltou para casa naquele momento e decidiu tentar ajudar a acalmá-lo também. Depois de alguns minutos, tudo ficou em silêncio, exceto pelo som dos carros passando na rua. O colega de quarto de Alexei então entrou em casa e começou a contar a ele sobre o surto de Victor lá fora. Victor estava gritando que não achava que tinha feito nada de errado. Nesse ponto, estava claro que Victor era uma pessoa instável, então Alexei pediu ao colega de quarto para tentar não interagir com ele, se possível. As coisas pareciam estar piorando a cada dia. Foi apenas algumas horas depois que Alexei começou a ouvir mais gritos e até sentiu as paredes do prédio tremerem um pouco. Alguém estava discutindo com alguém, e as coisas claramente estavam ficando físicas, evidenciado pelo barulho e pelas vibrações. Alexei pensou em chamar a polícia, mas decidiu enviar uma mensagem de texto para seu vizinho Andrei primeiro, já que ele morava no mesmo andar de Victor. Andrei não respondeu imediatamente, e só o fez depois que as coisas pareceram se acalmar. Andrei informou Alexei de que Victor havia se envolvido em uma grande briga com sua namorada, e Andrei tentou acalmá-lo. Em resposta, Victor tentou brigar com Andrei, e Andrei chamou a polícia. Victor foi levado para a delegacia novamente. No entanto, as coisas não pararam por aí. Na verdade, pioraram naquela sexta-feira à noite. Alexei passou a noite na casa de sua namorada após um encontro, e quando acordou na manhã seguinte, tinha uma série de mensagens não lidas e chamadas perdidas. Ao abrir a primeira mensagem de seu colega de quarto, a primeira coisa que ele viu foi uma foto de caminhões de bombeiros em frente ao prédio deles. Aparentemente, Victor havia incendiado seu apartamento. O colega de quarto de Alexei disse que apenas o apartamento de Victor havia sido queimado, mas Alexei ainda correu para casa ao ouvir isso para entender o que estava acontecendo. Quando chegou lá, Andrei e seu colega de quarto estavam na varanda. Victor alegou que algo deu errado com seu fogão, mas quando os bombeiros verificaram o prédio, descobriram que as aberturas ao redor do lado de fora da casa estavam obstruídas com toalhas e roupas, como se ele estivesse tentando impedir a fumaça de escapar. A polícia foi chamada novamente, e Victor foi levado embora mais uma vez. No entanto, isso não foi o fim. Victor foi oficialmente despejado naquela semana, e na segunda-feira seguinte, Andrei soube que Victor havia sido solto da detenção. Todos os inquilinos estavam um pouco nervosos ao ouvir isso. Na terça-feira à noite, alguém apareceu no prédio e quebrou várias janelas ao redor do apartamento e claramente tentou ganhar acesso ao apartamento 2. Era óbvio que era Victor. Também havia desenhos de suásticas escritos na porta dos fundos, dizendo "Terra dos porcos está livre, extermine-nos". Andrei já estava farto disso e pediu uma ordem de restrição contra Victor. Infelizmente, isso só o deixou mais irritado. Durante a noite de quarta-feira, Victor fez outro ataque.
Alexei acordou novamente com uma série de mensagens não lidas. Andrei e o colega de quarto de Alexei haviam tentado acordá-lo durante a noite, mas ele estava dormindo profundamente demais para ouvi-los. Alexei abriu as mensagens de Andrei, que enviou várias fotos. As fotos mostravam o carro de Andrei queimado até o chão, completamente destruído. Victor estava agindo de maneira errática e perigosa, e agora todos os inquilinos viviam com medo do que ele faria a seguir. Durante a semana seguinte, se Alexei não estava de guarda na varanda da frente, ele estava verificando a casa de sua namorada. Felizmente, alguns dias depois, os inquilinos finalmente receberam a notícia de que Victor havia sido preso. Logo após, Andrei e metade dos outros inquilinos se mudaram do prédio, pois já haviam tido o suficiente. Alexei e seus colegas de quarto continuaram morando no prédio até hoje e não tiveram mais problemas desde então. No entanto, esperamos que, para o bem deles, Victor não seja solto da prisão tão cedo. Chegamos ao fim da nossa história. Se gostou, inscreva-se no canal, comente e compartilhe. Se quiser compartilhar alguma história ou algum enigma misterioso, escreva nos comentários. Obrigado! Até a próxima!